Dou início à minha fala na manhã desta sexta-feira, citando uma frase de Dom Quixote de La Mancha, personagem universal de Miguel Cervantes. Diz a frase: a liberdade é um dos mais preciosos dons que os homens receberam dos céus. Com ela, não pode igualar-se os tesouros que a terra encerra e nem que o mar cobre. Pela liberdade, assim como pela honra, se pode e deve aventurar a vida. E, pelo contrário, o cativeiro é o maior mal que pode vir aos homens. A partir, senhor presidente, dessa bela reflexão, quero registrar a minha participação como homenageado e painelista no 17º Congresso Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, CONAMAT, organizado pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA. Esse evento, senhor presidente, aconteceu entre os dias 29 de abril e 2 de maio, na cidade belíssima serrana de Gramado, lá no meu Rio Grande do Sul, ali perto de Canela, de São Francisco, também próximo de Caxias, de Bento, enfim, aquela região belíssima que é a Serra Gaúcha. Quero, senhor presidente, agradecer o convite do presidente da ANAMATRA, Paulo Schmidt, gaúcho, bem como agradecer também a todos que lá estiveram e prestigiaram a homenagem que recebi com outros 3 homenageados naquele evento belíssimo e de tanta emoção. Agradeço também a um dos organizadores, o presidente da AMATRA Rio Grande do Sul, Daniel Nonoai. Lá foram, senhor presidente, debatidos inúmeros temas. Situação atual da categoria, Poder Judiciário, 50 anos do golpe de 64, ditadura nunca mais, 25 anos da Assembleia Nacional Constituinte, eu estive lá, senador Mazarildo, junto com Vossa Excelência, e peleamos a mesma trincheira do início ao fim, como estamos fazendo aqui no Senado. Eu tenho orgulho de travar esse bom combate ao seu lado, independente da questão partidária, que cada um tem a sua matriz. Nós, juntos, sempre defendemos, e lembro do PTB, 70 anos da CLT, lá foi debatido, e foi debatido também, claro, o dia 1º de maio, onde eu me posicionei sobre essa data tão importante para os trabalhadores do Brasil e do mundo. Aliás, sobre o Dia do Trabalhador, cito frase do presidente da ANAMATRA, Paulo Schmidt, disse ele lá no evento: o 1º de maio é uma data de tantos significados para a classe trabalhadora e para o mundo do trabalho, no qual estão inseridos todos aqueles que, de uma forma ou de outra, operam nesse ramo social do direito e na defesa dos interesses dos trabalhadores, do campo da cidade e dos aposentados e pensionistas. Simultaneamente, ao 17º Congresso Nacional dos Magistrados, ocorreu o 4º Encontro Nacional de Magistrados do Trabalho Aposentados, onde tive a honra de realizar uma palestra sobre a conjuntura nacional, em especial sobre a Previdência Social e o direito dos trabalhadores, aposentados e pensionistas da área pública e da área privada. Nesse painel, também participou o ex-presidente da ANAMATRA, Grijalbo Coutinho, com coordenação do painel do juiz do trabalho da 4ª Região, senhor Luiz Antônio Colucci. Senhor presidente, nesse evento grandioso lá de Gramado, que estavam lá em torno de 900 juízes, a ANAMATRA prestou uma homenagem a 4 personagens que, segundo eles, tiveram um papel fundamental
em dois importantes momentos da história do nosso país. Não só eles, mas como não dá para homenagear todos, escolheram 4. A consagração dos direitos sociais do artigo 7º da Constituição Federal e a prática da defesa dos direitos assegurados na CLT desde 1943. Foram homenageados o ex-senador Maurício Correia, em memória, representado pela sua filha Cléia Correia, esse senador que vos fala, que à época, como deputado, participou da Constituinte, junto com Vossa Excelência, senador Mozarildo. Pela atuação na Justiça do Trabalho, foram prestadas homenagens à juíza do trabalho, Ilse Marques Benevides, primeira mulher a presidir a ANAMATRA e a idealizadora e realizadora da primeira edição do CONAMAT. E também o meu querido amigo, muito amigo, o advogado Dr. Carlos Franklin Paixão Araújo, ex-esposo da presidenta Dilma, que eu tenho a alegria de dizer que quando entrei na política sindical, ele e a própria presidenta, na época a sua esposa, foi os que me procuraram lá na Forja Sul, Grupo Tramontina, para que eu aceitasse concorrer a uma disputa sindical que ganhamos e daí entrei então na vida pública. Carlos Araújo, nosso amigo de longa data, companheiro de sonho e de lutas. Amigo Carlos Araújo, segundo advogado trabalhista mais antigo em atividade no Brasil, preso político na ditadura, que hoje, com sequelas ainda, defende com a mesma convicção o direito dos trabalhadores e dos aposentados, de todos que são discriminados, e a liberdade, eu sei que na visão dele, eterna. Carlos Araújo falou em nome de todos os homenageados sobre os dias atuais, afirmou que a Justiça do Trabalho enfrenta certamente o seu mais potente obstáculo, que se apresenta sob a roupagem amena de 2 palavras, flexibilização e terceirização. Pediu a todos que a gente combata tanto a flexibilização como a terceirização. Disse ele, Carlos Araújo, na verdade, não existem palavras inocentes, pois elas estão carregadas de um substrato que pretende liquidar com a legislação trabalhista e ferir profundamente a própria justiça do trabalho e desmoralizá-la perante a sociedade. Os cumprimentos a você, Carlos Araújo, sabe o carinho que eu tenho por você, pela tua história, pela tua família e, com certeza, todos aqueles que caminharam junto com você ao longo da sua vida e continuam caminhando, eu me considero um deles. Nós, homenageados, recebemos um troféu, uma escultura de Dom Quixote de La Mancha. Lembro aqui uma frase que diz: um sonho impossível, que está nessa obra imortal de Cervantes, que poderíamos traduzir dizendo: com fé, o impossível sonhar combate, o mal sem temor, triunfa sobre o medo invencível e em pé suporta a dor. Ame a pureza sem igual, busque a verdade nos defeitos, viva com os braços abertos, acredite no mundo perfeito. É meu ideal a estrela alcançar, não importa quão longe possa estar. Lutar pelo bem, sem duvidar, sem temer, disposto ao inferno, disposto ao inferno chegar, se este for o dever. Eu sei que se conseguir ser fiel ao meu sonho ideal, estará minha alma em paz quando chegar a minha vida ao final. Será esse mundo melhor se houve quem, desconsiderando a dor, combateu até o último alento, com fé, o impossível sonhar e a estrela alcançar. Senhor presidente,
dos encaminhamentos do 17º Congresso da ANAMATRA, chegou-se à Carta de Gramado, que passo a ler e peço respeitosamente que ela fique registrada nos anais do Senado Federal. O juiz do trabalho, reunido em Assembleia Geral, por ocasião do 17º Congresso Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho e o 4º Encontro Nacional dos Magistrados do Trabalho e Aposentados, na Carta de Gramado, afirmam o seguinte: primeiro, afirmamos a necessidade de aprofundar o diálogo com a sociedade brasileira, em especial por ações que digam respeito à defesa e incremento dos direitos sociais e contra a precarização no mundo do trabalho. Segundo, ressaltam a necessidade de possibilitar mais clareza de compreensão, de modo a expressar todas as formas de manifestações oficiais dos magistrados, inclusive em relação à imprensa. Terceiro, tem claro os juízes que a compreensão das dificuldades mútuas é pressuposto da discussão pública, franca, transparente, racional, que é da essência do processo democrático. Quarto, externo seu entendimento de que a magistratura, pelas peculiaridades da carreira, deve estar enquadrada a um teto constitucional exclusivamente voltado aos membros do poder, desvinculado daquele aplicado ao funcionário público. Quinto, defende ser imprescindível a valorização do tempo de serviço no sistema remuneratório dos magistrados, de forma a dar coerência à carreira, de estimular o ingresso nos quadros do Poder Judiciário e de evitar a estagnação, a evasão de juízes para outras atividades públicas e privadas. Sexto, ressalto a necessidade de respeito ao princípio da separação dos poderes, inclusive para que se faça cumprir o comando constitucional de revisão anual do subsídio do magistrado da União, cujo sistemático descumprimento implica numa defasagem remuneratória que ultrapassa a 25%. 7. Externo a convicção de que a solução para a defasagem remuneratória deve contemplar o conjunto da magistratura, nele incluídos os magistrados ativos e aposentados, assim como os integrantes de todas as instâncias do Poder Judiciário. Oitavo, exaltam toda e qualquer iniciativa no sentido de melhorar a democracia interna do Poder Judiciário e de qualificar a administração de sua função pública por meio da governança dos juízes. Esses objetivos somente serão atendidos por meio da participação de todo o conjunto da magistratura de primeiro e de segundo graus na escolha de seus dirigentes, na elaboração de regimentos e em assuntos relativos aos seus orçamentos. Nono, conclamo os magistrados de todas as instâncias para participar ativamente do movimento associativo, como forma de legitimar a atuação de suas entidades de classe nos pleitos relativos à valorização da magistratura, bem como na efetivação das disposições constitucionais, em especial das que prevêem os direitos sociais. Manifestam a convicção de que os magistrados devem exercer seu ofício em um ambiente de trabalho saudável e seguro, sem a imposição e a cobrança de metas que interferem na qualidade do julgamento, o que torne ainda mais penoso o enfrentamento da brutal carga de trabalho. Reafirmam a transparência remuneratória que é indispensável em todos os ramos do Poder Judiciário, eu diria, em todos os poderes da República, como forma de cumprir a Constituição, bem como a simetria entre os poderes do país. Sustentam a importância da atuação do juiz do trabalho, fundamentada na dignidade da pessoa humana e nos valores sociais do trabalho. Repudiam toda e qualquer tentativa de enfraquecer os princípios do direito do trabalho, em especial o projeto de regulamentação da terceirização em curso no Congresso Nacional, assim como também repudiam todas as demais tentativas de flexibilizar, de precarizar os direitos dos trabalhadores. Declaram ainda os juízes estar atentos
às feições do mundo globalizado e interconectado, que necessita de um novo perfil do juiz, alerta aos desafios, mas sem perder as características nobres do seu ofício, que devem seguir sempre a serviço da proteção dos direitos sociais e da dignidade da pessoa humana. Por fim, repudiam finalmente as tentativas de precarização da estrutura judiciária por instrumentos como a Resolução 184 do Conselho Nacional de Justiça. Senhor presidente, termino dizendo vida longa à Justiça do Trabalho, vida longa aos magistrados, vida longa à Ana Matra.